Vem cá, me diz uma coisa. Você sabe qual o lucro que cada plano de internet dá aí no seu provedor de internet? Você sabe se o plano de 5 mega é mais lucrativo que o plano de 100 mega, por exemplo? Será que o plano de 100 mega não atenderia melhor às necessidades do seu cliente? Seu cliente não ficaria mais satisfeito com isso e você ainda por cima teria mais lucratividade? Então, na aula de hoje, eu resolvi liberar uma planilha que eu desenvolvi em 2017 e ela ajudou mais de 540 provedores a construírem os seus planos de internet. Essa planilha até hoje só estava disponibilizada para alunos do curso Hipervelocidade. Eu costumo falar que ela é uma pequena fração do que a gente fala dentro do curso de hipervelocidade, mas muita gente tem me pedido: Matheus, como eu monto os meus planos? Matheus, como eu estruturo o meu provedor? Matheus, eu não sei se um plano de 100 mega vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Então, o que eu fiz? Resolvi compartilhar com vocês essa planilha que já ajudou muita gente e provavelmente pode ajudar o seu provedor também. Então, vamos embora que eu quero fazer pelo menos uma pequena aula sobre como ela funciona para você não ficar perdido aí na hora de colocar os números. Bom, essa aqui é a parte principal da planilha, é o dashboard de composição de planos da nossa planilha, só que a gente não chega nesse dashboard de composição de planos do nada. A ideia principal desse dashboard aqui é fazer uma análise do cenário A versus o cenário B. No cenário A, nós vamos ter um estudo de planos de internet, o plano que a gente quer utilizar, a quantidade de clientes que vai ter dentro da rede, o valor que a gente vai vender, quantidade de clientes totais e a razão de banda, o FMB em si. Mais aqui na direita, nós vamos ter o estudo do faturamento total, o custo total e o lucro que cada plano de internet vai dar. E por último, o uso de banda. Por quê? Porque esse uso de banda pode receber uma determinada economia de banda. Se a gente chegar a níveis mais altos, aí de 5, 6 GB, a gente pode conseguir os famosos CDNs do Netflix, do Google, do Facebook, que ajuda muito na hora de dar mais velocidade para os clientes e economizar a banda. Então, o cenário A e o cenário B têm as mesmas variáveis. Aqui nós vamos colocar o plano que a gente quer, aqui a gente vai colocar os valores que a gente quer. No final, nós vamos ter o lucro que cada plano vai dar. Matheus, isso aqui substitui uma análise contábil profunda do provedor? Não. Essa é uma planilha de estudo preliminar, podemos dizer assim. Ela vai fazer um estudo rápido dos seus planos. Ela não é uma planilha feita para analisar em detalhes, nas vírgulas, os planos do seu provedor. Ela é uma planilha que foi feita com o intuito de ajudar qualquer pessoa que está trabalhando com um provedor de internet a conseguir fazer uma análise dos planos. Porque a gente sabe que uma análise completa de um financeiro, de um provedor, às vezes demora muito tempo até orquestrar, organizar todos os números direitinho. E aqui dentro, do jeito que ela foi feita pensando em simplicidade, pensando em te mostrar números que talvez você nunca conseguiu ver. Só que para a gente chegar aqui nessa composição de preços, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender quais são os custos do seu provedor, quais são as particularidades do seu provedor, que esse é um grande desafio. Por quê? Porque muita gente monta os planos de internet com base no que vê por aí, com base no que a concorrência faz, com base no que alguém do Sul fez, do Nordeste fez, enfim, o cara vai vendo no Facebook, no Instagram, no YouTube e vai copiando as coisas. No modelo cópia as coisas não funcionam muito certo. Então nós temos que pensar na nossa estrutura, na nossa realidade. Então essa planilha tem algumas variáveis anteriores que vão nos ajudar a chegar nessa composição de planos. Mas antes de eu falar dessas variáveis, eu queria falar desse cenário que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui nós temos um cenário A, numa rede de 1.478 clientes, com 1.400 clientes em cima, ou seja, a rede está lotada, tá? O custo de impostos 17% e o custo de IP, o custo de link IP 12,50. Além disso, nós temos um custo fixo de 21,50. O que é esse custo fixo? Esse custo fixo é o quanto cada cliente custa para o provedor, mesmo sem link. Por quê? Porque o cliente no teu provedor, se tu tirar o link, ele vai ter um custo. Para pensar. Tu tira o link, separa o link de um lado, separa o investimento de um lado, separa o imposto de outro lado, vai ter um custo
que o teu provedor funciona, que a gente chama de custo operacional, é o custo para a máquina funcionar, tá? Então esse custo operacional, que é o custo fixo, que a gente chama de OPEX aqui na planilha, é o custo que todos os teus clientes têm sem o link, sem o investimento, né? O que é o investimento? É o que você bota por mês para te trazer novos clientes, é o que você bota por mês para construir mais redes. É como se você parasse de botar cliente no seu provedor, parou de botar cliente, quanto que aquele cliente vai custar sem link, sem nada, só o custo dele. E é importante a gente saber esse custo de OPEX, porque muitas vezes esse custo de OPEX é mais caro, em alguns casos, que os planos mais baratos do provedor, tá? O que é interessante? Em redes de fibra ótica, esse custo operacional geralmente é muito parecido, indiferente do plano que tu utilizar. Se for planos residenciais, ele vai ser muito parecido, porque não tem muita diferença em custo de um plano de 5 MB e um plano de 200 MB se tu tirar o link. Se tu tirar o link, o custo desses clientes geralmente são muito parecidos. E na verdade, até um pouquinho ao contrário, que às vezes o custo de um cliente de baixa banda é mais alto que o custo de um cliente de alta banda, quando tu tira o link P, porque muitas vezes esse cliente dá mais manutenção, tá? Enfim, tô entrando demais já aqui, a ideia não era tanto no OPEX, a ideia era fazer uma análise rápida aqui em duas curvas interessantes. Olha aqui esse plano de 5 MB. Esse plano de 5 MB está sendo considerado uma venda de R$ 89,00, tá? 140 clientes no provedor. Esse plano de 5 MB tem um custo de banda de R$ 16,00, ou seja, a banda para esse plano custa R$ 16,00. O custo operacional é 22, o custo de imposto 15. Então ele tem um custo total de R$ 53,00, tá? Esse plano dá uma lucratividade de R$ 36,00. Já no estudo B, a gente montou um provedor, um cenário que só tem planos de alta velocidade, os famosos planos de hipervelocidade. E nós colocamos aqui que o primeiro plano é um plano de 50 MB por R$ 99,00, tá? Esse plano de 50 MB por R$ 99,00, ele tem um custo de banda de R$ 22,00, muito pouco a mais do que o plano de 5. Se for ver o de 5 a R$16,00, esse aqui é R$22,00. O OPEX é o mesmo, porque a infraestrutura é a mesma, o custo de imposto aumenta um pouquinho, ou seja, o custo operacional, o custo total fica um pouquinho maior. Só que o lucro desse plano é maior. Então, um plano de 50 MB por R$ 99,00 dá mais lucro que um plano de 5 por R$ 89,00. Nesse cenário, nesse caso, com esses custos desse provedor, tá? E no final das contas, se nós fizermos um estudo entre o cenário A e o cenário B, no cenário B, nós temos uma rede de 1.488 assinantes com 1.000 assinantes ativos, 1.000 assinantes pagantes, tá? Na rede A, nós temos uma rede com 1.488 tamanho da rede 1.488 e 1.400 clientes ativos, ou seja, nós temos 400 clientes a mais do que no cenário B, tá? Se a gente for ver a nível de faturamento, o cenário A e o cenário B fatura mais que o cenário A, mas não é tanto assim. Se nós olhar nível de lucro, aqui o nível de lucro, no cenário B nós temos 56 mil de lucro e no cenário A a gente tem 25 mil reais de lucro. Ou seja, no cenário B a gente tem praticamente o dobro de lucratividade que no cenário A, mesmo tendo 400 clientes a menos, tá? Então isso que é interessante na hora de a gente fazer análise dos custos do provedor, porque muitas vezes trabalhar com planos de uma velocidade maior, gera uma satisfação maior para o cliente, gera uma lucratividade maior para o provedor, tá? E aí vem a questão, como que a gente faz para chegar nesses números? Eu não vou me estender muito, porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo, e eu estou disponibilizando a planilha para vocês trabalharem nela. Se vocês quiserem ir mais a fundo, estudar mais, porque um outro grande desafio, quando a gente começa a trabalhar com esses planos aqui, é conseguir ofertar, fazer o cliente se interessar por esses planos de ticket maior. Né? Como é que eu entrego isso para o cliente? Que cuidados que eu tenho que ter com compartilhamento, com pirataria, como que eu faço marketing, como que eu faço o cliente perceber que ele precisa de um Wi-Fi bom para esse plano? Enfim, tem uma série de outras coisas que rodeiam a alta velocidade, não é só a estrutura dos planos. E se vocês quiserem ir mais a fundo, vocês podem se inscrever no Hipervelocidade, que é o curso que a gente tem, onde que a gente trabalha praticamente focado só em planos em estrutura de alta velocidade, como fazer um cliente de um provedor que trabalha com alta velocidade se sentir plenamente satisfeito, tá? Então aqui essa planilha é dividida em algumas abas. Primeira aba é a aba que a gente chama de perfil de consumo. Qual que é a ideia dessa aba? É fazer uma análise atual de como que está o perfil de consumo do seu provedor. Então você vai preencher aqui todos os planos que você tem, a banda que você tem, os clientes que você tem e o preço que você tem. E o resto da planilha vai calcular tudo para você.
tá? Então, nesse caso aqui, o cliente tem 950 mega, ele tem uma rede com 1.438 clientes e 756 clientes ativos, tá? Que são os clientes, que é o HC. A banda média que ele tem hoje, o cliente usa em média 1.3 mega de banda, tá? É o que o cliente usa em média hoje. E o plano, a média do plano que ele tem vendido hoje é 4.1. E com base nisso, nós vamos chegar na razão de banda. A cada mega de banda a cada 3.2 mega de banda que ele vende, ele precisa contratar apenas 1 mega de banda. E é nessa razão de banda que a gente trabalha com hipervelocidade, porque quanto maior o plano de hipervelocidade, maior a razão de banda. O cliente tende a não consumir tudo ao mesmo tempo. Existem várias explicações para isso, não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Enfim, a ideia é mostrar como calcular os planos. E aí vem a parte mágica da planilha, a parte mágica na planilha. Por quê? Com base nesses dados aqui, a planilha faz um cálculo, estimativo de quanto seus clientes iriam consumir com planos de alta velocidade. Qual que é a tese aqui? A tese é a gente aumentar em 10 vezes a banda dos nossos clientes durante X período de tempo e ver qual que é o consumo que agrega dentro da rede. Então, se eu tenho 1.000 clientes com planos de 10 mega, eu aumento esses 1.000 clientes com planos de 100 para 100 mega e deixo isso rodando durante um X período para descobrir quanto de banda que esses clientes iriam utilizar. A gente fez isso em 2017. Por quê? Porque praticamente ninguém usava planos de hipervelocidade naquela época e era um desafio mesmo mensurar isso. Era desafiador. Inclusive, nós tínhamos muito medo. Pô, será que a gente erra? Será que a gente vai vender planos de hipervelocidade e vai ter gente que vai perder dinheiro? Enfim, a gente teve uma série de desafios, tomamos uma série de cuidados, mas agora, alguns anos depois, que a hipervelocidade já se popularizou no Brasil, a gente vê que não tem muito mistério. Conheço centenas de casos de provedores que trabalham com hipervelocidade e simplesmente os planos de hipervelocidade tendem a não consumir tanto quanto se imagina, tá? Então, a tese que levantou isso aqui foi alguns provedores que falaram que, mesmo eles aumentando em 10 vezes a velocidade do provedor, o consumo de banda aumentava somente 30%. Então, a ideia é que você replique esse teste no seu provedor para você ter uma segurança maior de que isso vai acontecer na tua rede. Então, você vai colocar aqui a quantidade de banda antiga e a quantidade de banda nova que você teve no seu provedor, tá? Depois que você aumentou a banda em 10 vezes. Tem gente que libera a banda. E não se espante se o consumo de banda diminuir. Em alguns casos, não são raros casos de pessoas que falaram que liberaram a banda dos clientes e o consumo, ao invés de aumentar, diminuiu. Beleza? Depois a gente vem para a parte um pouquinho mais complicada, que é a parte de custos internos, tá? O que a gente vai fazer nessa parte de custos internos? Primeiro, você vai precisar preencher o faturamento total do seu provedor, tá? Então aqui você vai colocar o faturamento total, tudo que o seu provedor faturou no mês, e embaixo as despesas totais, tudo que foi gasto. Prolabore, salário, investimento, tudo, vai tudo, é o que você recebeu e o que você gastou. No segundo passo, a gente vai fazer um desdobramento dos custos, beleza. Desses 51 mil reais, quantos mil foram de impostos? Quanto você gastou no mês de imposto? E desses 51 mil reais, quanto você investiu? Quanto foi investido para construir rede de fibra? Quanto foi para botar clientes novos na base? Por quê? Eu não quero que esse dinheiro faça parte da análise dos planos, porque esse é um dinheiro de investimento, não é um dinheiro de operação, ok? E depois aqui embaixo, os custos que você tem com transportes. Com base nisso, a planilha vai calcular para vocês o que mais importa para a gente, que é o custo operacional, que é o OPEX, nesse caso aqui, R$ 22,00 por cliente. Na aba 3.1, eu fiz um relatório aqui só para te dizer quanto custa cada plano, ó. Plano de 1 mega, ticket tal, FMB tal. Nesse caso aqui, ó, o provedor com plano de 1 mega, ele tem um prejuízo aqui de R$16 nesse caso aqui, porque ele está vendendo muito barato esses planos e o custo dele está mais alto do que ele tem de lucratividade. E depois a gente vem para a planilha de composição de planos. E é aqui que vocês vão brincar, tá? Então aqui você vai pegar, eu quero construir... Aqui eu aconselho botar os planos atuais e embaixo o que você pretende criar. Quero trabalhar com planos de 20 mega, de 50 mega, de 100 mega. Quando você colocar aqui, por exemplo, 40 mega, a planilha vai mudar o FMB automaticamente. Esse FMB é a razão de banda que vai ser calculada aqui
nessa planilha, beleza? Vou deixar o link para a planilha aqui embaixo para você fazer o download da planilha e começar a testar aí no seu provedor para fazer uma análise do lucro dos planos do seu provedor. E se você quiser ir mais a fundo, também vou deixar o link aqui embaixo do Hipervelocidade, que é o nosso curso onde a gente ensina você a diferenciar o seu provedor da concorrência e dobrar as suas vendas através do marketing digital, através de vendas online. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse conteúdo, dessa planilha que já ajudou um monte de gente. Espero que ela ajude o seu provedor também. Tamo junto, até a próxima.